Fala, investidor! Pessoal, nesse vídeo a gente vai analisar uma fala do Barsi a respeito das ações de Itaúsa. Nessa fala ele vai explicar por que ele acabou vendendo as ações, se desfazendo desse ativo e considerando ele um ativo que não agrega valor para uma carteira de investimentos de longo prazo. E depois a gente vê qual que é o posicionamento do Barsi. Eu vou destacar dois pontos muito importantes que podem estar passando batido para você que é investidor de longo prazo a respeito de Itaúsa. Você vai ver que a Itaúsa é um ativo que remunera em 3 pontas: dividendos, bonificações e recompra de ação. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como que a bonificação, a recompra de ações e os dividendos reinvestidos, eles geram um valor impressionante no longo prazo. É realmente um retorno muito acima da taxa básica de juros. Lembrando que nós estamos falando de um ativo que tem qualidade e resiliência no longo prazo. Basta ver o crescimento da lucratividade da Itaúsa nos últimos 5 anos. É realmente aqui um crescimento impressionante, onde ela derrapa muito pouco nos momentos de crise e ela consegue rapidamente aqui, recuperar a sua lucratividade. Pessoal, se esse vídeo agregar para o seu conhecimento como investidor, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para fortalecer com a gente. Na sequência agora vamos analisar o que o Barsi falou a respeito dessa ação. Então você tem aquelas que estão na primazia e aquelas que estão na rabeira, né? Lamentavelmente a Itaúsa está na rabeira. Por quê? Porque a Itaúsa ela foi ao longo do tempo, igual que o Bradesco, ela foi ampliando a sua base acionária e ela ficou com uma base acionária acima, talvez, daquilo que se recomendaria para ela gerar um bom dividendo. Então, na hora que ela distribui um dividendo, o rateio é sobre muitas ações. Então, dá zero nada, tá entendendo? O meu foco é o dividendo. Então, eu vi, por exemplo, teve ações que pagaram um dividendo X, ela pagou uma insignificância. Cai fora, tá entendendo? Aqui não há amores, há resultado. Pessoal, então como o próprio Luiz Barsi falou, a Itaúsa é um ativo que não faz tanto sentido para a carteira previdenciária dele, já que ela paga ali uma insignificância na forma de proventos. Mas é muito importante a gente entender a dinâmica desse ativo, pessoal. A Itaúsa é um ativo que ela remunera não só na forma de dividendos, ela remunera com bonificações periódicas que permitem para o investidor aumentar a participação no capital social da empresa sem pagar mais nada por isso. Lembrando que ele acaba também aumentando a participação no rateio dos dividendos, desde que ele permaneça comprado no ativo, tá? Então o segredo dessas ações que bonificam, como Itaúsa e Bradesco, é importante que o investidor de longo prazo ele não se desfaça desses ativos mesmo no mercado de alta, porque esses ativos eles estão constantemente bonificando o seu investidor. Então nesse contexto, para o investidor que fica comprando e vendendo ação, normalmente o Barsi ele tem uma característica de quando a Itaúsa chega na casa dos 12, 13 reais, ele vende um pouco para poder realizar o lucro e ele volta a comprar quando ela chega na casa dos 8. Pessoal, então um ponto de vista que talvez pode estar passando despercebido por muitos investidores é justamente o fator da bonificação. Essa dinâmica da bonificação ela gera muitas dúvidas e questionamento por parte do investidor. Então muitos investidores eles acreditam que o fato da empresa ela aumentar demais a base acionária, isso vai prejudicar o rateio de dividendos. Na verdade é o contrário. Na verdade, o que você faz é ter uma proporção maior no rateio do dividendo ano a ano, desde que você permaneça comprado no ativo, tá? Então, esses ativos que bonificam, você não pode ficar girando ele em carteira. Você tem que se manter comprado mesmo nos mercados de alta, porque esses ativos, eles vão gerando uma força motriz de multiplicação do seu patrimônio, que vai gerando um resultado incrível no longo prazo, como eu vou mostrar para vocês mais à frente nesse vídeo. Então, para o investidor especulador, essas bonificações elas são praticamente um veneno, né? O investidor que fica girando carteira, ele acaba sendo diluído a cada nova bonificação do ativo. Mas aquele investidor de longo prazo, o verdadeiro buy and hold, que compra com a visão de sócio e não se desfaz do ativo, isso aqui na verdade se torna um fator multiplicador do patrimônio e eu vou demonstrar isso para vocês detalhadamente numa planilha, pessoal. Só que quando a gente olha para o dividendo pago no ano de 2022, a gente se depara com yield até mesmo interessante aqui, né? Então o valor bruto por ação ficou na casa de 6,9% e o valor líquido na casa dos 52 centavos, que nos daria um yield aqui próximo de 6% na cotação de R$ 8,51. Então uma dinâmica muito importante que o investidor de longo prazo ele tem que entender a respeito de Itaúsa. Ele precisa esperar os momentos favoráveis para ele reforçar a posição no ativo, comprar por um preço bastante interessante e aumentar o dividend yield projetivo dele no longo prazo. O ponto de compra ideal em Itaúsa, pessoal, é justamente aqui abaixo dos R$ 8. E a gente percebe que ela ofereceu sim nos últimos 6 meses várias oportunidades do investidor de longo prazo aumentar a posição pagando menos de R$ 8 por esse ativo. Ou seja, pagando menos de R$ 8, você teria um yield superior a 6%, considerando que ela pagou nos últimos 12 meses.
Quando a gente olha para o histórico dos dividendos dos últimos anos, a gente percebe que no ano de 2022 ela pagou um dividendo muito baixo e no ano de 2021 também um dividendo muito baixo. Entretanto, a gente já percebe a retomada do crescimento desses dividendos a partir do ano de 2022. E o que a gente deve ver em 2023 e 2024 é justamente um yield que deve crescer gradativamente ano a ano, principalmente porque o Itaú, que é o grande responsável pelos dividendos pagos pela Itaúsa, ele é um banco que está com a carteira de crédito muito resiliente, ele praticamente não está sentindo essa crise de inadimplência e a tendência é que ele deve fazer um repasse maior do lucro líquido no ano de 2023 e 2024. Então eu estou falando para vocês que provavelmente no ano de 2023 e no ano de 2024, a Itaúsa deverá pagar um dividend yield maior do que o Santander e principalmente maior aqui do que a AS Brasil, porque a gente sabe que o Santander está passando por um momento difícil, onde ele está tendo que reciclar a carteira de crédito dele e isso não vai abrir espaço para um bom dividendo. E na AS Brasil ela está fazendo uma captação de recursos, né, visando investimento em novos projetos, ou seja, ela não deverá pagar um yield interessante também no ano de 2023. Então a gente sabe que essas duas ações, tanto a AS Brasil quanto o Santander, são ações importantes na carteira do Barsi, né? São ações onde ele investe há bastante tempo, ações que pagam bons proventos, mas em decorrência do atual ciclo, essas ações elas deverão deixar a desejar tanto no ano de 2023 quanto no ano de 2024, e em contrapartida o que a gente deve ver é a Itaúsa crescendo os seus dividendos, ou seja, dividendos acima dos 6%, tanto no ano de 2023 quanto no ano de 2024, principalmente para quem conseguiu comprar a ação próximo da casa aqui dos R$8. Pessoal, agora a Itaúsa ela é um ativo que ele tem uma importância estratégica para o investidor que tem realmente ali uma visão de longo prazo. Então é uma ação que ela vai sim crescer os proventos, mas ela está numa fase ali de maturação. Várias empresas investidas elas estão com projetos interessantes. Temos a Alpargatas aqui internacionalizando suas operações. O Itaú está conseguindo crescer a carteira de crédito com o controle cerrado aqui da inadimplência. A Copa Energia apresentou um resultado fenomenal no último trimestre de 2022, a empresa está gerando muito caixa e passando por um processo de desalavancagem. Logo, esse aqui já vai ser um dos ativos que vai gerar caixa para a Itaúsa e vai acabar dando uma impulsionada nos dividendos. É claro que isso não vai ser no próximo ano, mas a gente já enxerga lá para o ano de 2026, 2027, esse ativo aqui contribuindo de forma significativa com os dividendos da Itaúsa. Porém, pessoal, o investidor que tem uma visão de longo prazo, ele provavelmente vai ser extremamente privilegiado com o dividendo dessas empresas não financeiras. É claro que isso aí é para um horizonte de tempo de médio prazo, então daqui a 4, 5, 6, 7 anos é que você vai ver de fato o impacto real dessas empresas nos dividendos da Itaúsa. E o que a gente percebe, pessoal, é que nos últimos anos, essas empresas não financeiras, elas praticamente não cresciam a representatividade aqui no pagamento de dividendos. Então elas contribuíram com apenas 100 milhões aqui ano a ano, inclusive no ano de 2002 elas não conseguiram chegar nem 100 milhões, só que o que a gente percebe? A partir do ano de 2017, essas empresas não financeiras, elas vêm contribuindo bastante para o crescimento dos proventos. É claro que ainda é uma contribuição pequena, mas a gente percebe que está havendo sim um crescimento. Então em 2017, 200 milhões, 2018, 400 milhões, voltou para 200 milhões em 2019, só que agora em 2022 ela já está contribuindo com 500 milhões. Então perceba como essas empresas elas já estão começando a gerar um resultado. É claro que, como eu falei para vocês, a gente trabalha aqui com horizonte de tempo de médio e longo prazo. Então é lá na frente que você vai ver de fato o impacto disso nos dividendos de Itaúsa. Pessoal, então quando a gente faz aqui uma análise bastante detalhada para saber qual foi o real retorno da Itaúsa nos últimos 13 anos, considerando o reinvestimento de todos os dividendos recebidos, mais as bonificações realizadas pela empresa, a gente percebe que a empresa ela conseguiu sim gerar um retorno surpreendente para o seu investidor, mesmo que a cotação atualmente esteja extremamente depreciada. Então, o preço justo de Itaúsa, pessoal, seria algo na casa dos R$ 3,25 se a gente considerar aqui os múltiplos históricos. Hoje a empresa está sendo negociada com desconto exacerbado, a gente está falando de um ativo que está sendo negociado por R$ 8,74 e um ativo que vem conseguindo crescer a lucratividade com resiliência ano a ano. Quando a gente analisa aqui o retorno que ele entregou nos últimos 13 anos, a gente percebe que é muito importante que essas ações que bonificam, o investidor ele tem que permanecer comprado nelas, pessoal. Então ele vai ter o fator multiplicador desde que ele seja de fato sócio da empresa. E olha só como que esse investidor ele conseguiu multiplicar o número de ações dele, é algo realmente incrível. Então simulamos aqui que em janeiro de 2010 o investidor ele aplicou R$100 mil nas ações de Itaúsa, conseguindo comprar 12.033 ações, pagando R$ 8,31 nessa data. E a partir daí, pessoal, ele não investe mais nada do bolso dele. A única coisa que ele faz é reinvestir os dividendos que ele recebe a cada ano. E quando a gente vai aliando os dividendos pagos mais as bonificações, a gente percebe que a participação acionária desse investidor ela cresce demais, pessoal. Então ele saiu de 12.530 ações no primeiro ano, alcançando 51.515 ações em 2023, olha só que coisa impressionante. E quando a gente olha para o dividendo pago ano a ano, a gente percebe que esse dividendo ele só vai crescendo, pessoal. O dividendo ele só
cresce, desde que você permaneça comprado no ativo. Então perceba aqui, ó, que mesmo no ano de 2020, onde ela pagou um dividendo não tão significativo, mesmo assim o nosso investidor teria recebido aqui algo na faixa dos R$ 23.774 na forma de provento. E até mesmo no ano de 2021, pessoal, onde o dividendo da Itaúsa ele foi praticamente insignificante, apenas 39 centavos por ação, mesmo assim o nosso investidor teve um retorno aqui de R$ 15.528 na forma de dividendo. E novamente aqui em 2022 ele consegue manter esse patamar dos R$ 20 mil em dividendos recebidos da Itaúsa. E a tendência é que nos próximos anos esses dividendos eles só vão crescer, né? Principalmente porque o nosso investidor ele se mantém fiel à estratégia, permanece comprado no ativo e vai reinvestir nos seus dividendos, aumentando a posição acionária no ativo, tá? Então é dessa forma que a Itaúsa ela acaba gerando muito valor para o investidor no longo prazo e aumentando também aqui a renda passiva. Então só em dividendos esse investidor recebeu R$ 189 mil nesses últimos 13 anos, onde ele investiu apenas R$ 100 mil. Fora a participação acionária desse investidor que ultrapassou a faixa de 51 mil ações. Então esse investidor ele transformou R$ 100 mil em R$ 450 mil no prazo de 13 anos, ou seja, um retorno de 350%, mesmo considerando a cotação bastante depreciada do ativo. Então, se a Itaúsa ela estivesse sendo negociada nos seus patamares históricos, o preço justo da ação seria algo na casa dos R$ 13,25, e a gente estava falando aqui de um retorno próximo a 600% para o investidor que permaneceu comprado no ativo. Então a gente percebe que a cotação da Itaúsa ela vai oscilando bastante com o tempo e você tem que aproveitar justamente esses momentos de queda para reforçar bastante a posição e conseguir um yield futuro crescente e significativo para você acelerar o seu processo de enriquecimento. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele faz sentido para você, dá uma moral para a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para acompanhar o nosso conteúdo. E até o próximo vídeo.